Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. É um espaço criado aqui para justamente falar de mercado cripto, falar sobre DeFi, experiências de mercado, empréstimos descentralizados, pools de liquidez, macroeconomia e por aí vai. Tem muito assunto massa para se tratar dentro aqui deste canal. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que serão tragos aqui para vocês. Primeiramente, falando sobre mim, meu nome é Nicolas, tenho 28 anos de idade, estou dentro do mercado há pouco tempo, tenho 1 ano e meio, há 2 anos que estou aqui no mercado de cripto, mas é por isso que hoje eu estou trazendo esse assunto a vocês, que eu quero falar de alguma experiência que até foi o motivo de eu criar este canal hoje, porque eu tenho umas situações que passei por este mês, por esse ano, e que eu queria trazer para vocês que pode ser até uma luz para quem está passando por isso. Eu reconheço que a gente aprende mais quando passa as informações para outras pessoas e muito mais a gente ajuda quando também estamos passando por uma certa dificuldade e aí conseguimos ajudar outras pessoas também, quando a gente consegue ter uma luz no final do túnel. Primeiramente, explicando, sei que não me conhece, mas eu machuquei essa mão aqui recentemente numa festa julina. Fui desafiado ali a participar de um campeonato valendo um Pix, numa brincadeira de touro mecânico. E ganhei, fiquei 9 segundos no touro lá, com uma única mão, mas no final, isso daqui tudo ficou doendo. Fui no hospital e era tendão. Acabou que teve que colocar uma tala, ficar alguns dias de repouso. Então, ou seja, repense 2 vezes se for brincar no touro mecânico, mesmo se for Pix, que às vezes vai gastar em remédio. Pessoal, vamos lá. O meu assunto aqui hoje é uma experiência de mercado, da minha trajetória no mercado cripto como um todo, né? Como eu disse, é pouco tempo, então dá para explicar como eu conheci o mercado, o que eu passei no mercado, o que eu tive de lucro, o que eu tive de perca, até chegar no momento que eu estou agora. Vamos lá, eu conheci o mercado cripto no final de 2023, não falo conhecer, é de fato estar no mercado, comprando ativo, participando, estando dentro do mercado. Comprei Solana a primeira vez, quando estava ali em torno de R$300, R$350, R$200. Comprei ali umas 3, 4 Solanas, até mais na época, foi eu acho que umas 5 Solanas. E aí ela subiu para em torno de 400 e poucos reais, que ali me rentabilizou mais ou menos 1.000 e poucos reais ali naquele ano. Para alguém que não acompanhava o mercado, que entrou lá no Nubank, viu que o Nubank estava tendo venda de criptomoedas, comprou, deixou na carteira e fez hold por um tempinho, ganhou dinheiro, eu ganhei em semanas. Então, para mim, foi um ótimo lucro e eu fiquei surpreendido com aquele potencial que o mercado tem para mim. E então comecei a ter interesse de investir nesse mercado. Eu fiz o lucro, paguei algumas contas e no começo de 2024 eu, dentro da Nubank, tinha um ativo deles que era um token de utilidade que eles estavam vendendo, né, a mercado só dentro da Nubank, que loucura, né? Depois disso que eu fui me tocar que era um negócio meio bagunçado. Comprei umas quantidades lá de uns 50 mil tokens de Nucoin, que me deu até dinheiro. Na época eu ganhei aí entre 6 mil a 8 mil reais só com esse token, que não tinha fundamento nenhum, era um mercado que caía, subia sem sentido algum, um ativo que caía sem sentido algum, que subia sem compras, e cara, era um negócio muito bagunçado, que quando eu comecei a entender um pouco mais de mercado, eu saí fora logo. É tanto que passou entre 10 e 15 dias depois, a Nubank descontinuou a venda e compra de Nucoins e começou a ser só realmente um token de utilidade, que eles depois pagaram. Quem quisesse resgatar ali o valor do seu investimento tinha que recuperar em pacotes de USDC, que é aproximadamente no mínimo de R$100, e acabava também pagando taxa de transação. No final das contas, foi mais um motivo de eu ter saído daquele ativo. Até entrei na comunidade lá e falei que não valia a pena investir, porque
aquele ativo não tinha fundamento, a blockchain era totalmente centralizada e eles poderiam simplesmente fazer o que bem entendesse sem aviso prévio. E foi bem dito isso mesmo que aconteceu. Graças a Deus eu consegui lucrar nesse tempo. Paguei mais algumas contas na época que eu tinha que pagar, fiquei com parte do dinheiro e comecei uma trajetória de procurar saber mais sobre o mercado e investir de fato o dinheiro. E aí eu fiquei impressionado com o Ethereum. Ethereum na época estava custando entre 10, 12 mil reais ali na época. Eu comecei a fazer uma compra parcial, né, comprado ali com o meu DCA. E fui comprando aos poucos, que até o final do ano eu já tinha comprado 14 mil reais em Ethereum, então já tinha concluído um Ethereum até aí, porque eu fui comprando no DCA. Tinha vez que eu fazia aportes maiores, outro menor, e por aí vai. Que no final do ano já tinha me rentabilizado aí de lucro em torno de 8 mil reais. Então, ou seja, foi mais de que 50% de lucro que eu tive aí com Ethereum. Só que aí chegou nessa época, ali para dezembro de 2024, eu comecei a observar que tinha outros ativos que estavam pampando 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes. E eu comecei a procurar esses ativos em que eu pudesse tirar do Ethereum para colocar nesses ativos um pouco menor que poderia me trazer uma simetria maior. Só que teve um porém, eu fiz uma venda emocional. Naquele momento eu já estava puto com o Ethereum, porque eu tinha uma expectativa maior para o Ethereum. Ethereum eu ouvia falar que poderia chegar a 50 mil, 40 mil, e eu não chegou nem próximo disso ali. Ele chegou em torno de 22.500, 24, e ficou por ali mesmo, 26 mil, algo do tipo. Mas eu fiz uma venda emocional, por raiva do Ethereum, e fui e comprei um ativo, que foi a maior burrice que fiz. Ou melhor, não maior burrice, inexperiência. Comprei um ativo chamado Shield Network. É um projeto de PIN, de geolocalização parecido com o Waze, né? Só que descentralizado. Quem faz esse aplicativo são as pessoas. E ele tem um projeto de recompensa dentro desse aplicativo, que quanto mais as pessoas vão utilizando ele, mais recompensas pode trocar por Shield. Eu achei top. Só que quando eu entrei, ele já tinha pampado 300%. Ou seja, 3 vezes. Eu comprei topo. E no final de dezembro ali, mais ou menos, quase no final de dezembro, o mercado ele começou a ter uma leve queda. E eu já comecei a ficar preocupado. Falei, cara, será que eu vendo? Não vendo? Fiquei assim, mas está no bull market, o mercado está em alta, já tem projeções aí para ativos bater topo histórico, que muitos ativos realmente, principalmente se tratando de altcoins, não romperam topo histórico. Muitos ativos não tinham rompido topo históricos. Aave não tinha rompido o topo histórico. Ethereum não tinha rompido o topo histórico. Polygon não tinha rompido o topo histórico. E por aí vai. Centenas de ativos já conhecidos não tinham rompido o topo histórico. Então o que eu pensei? O meu ainda tem 5 vezes para frente para romper o topo histórico. Então eu acredito que ele vai romper o Shield. E não foi isso que aconteceu. Entrou Donald Trump, começou aquela questão de que das expectativas do mercado dele falar sobre tesouro, fazer uma reserva em Bitcoin, e isso não estava acontecendo. Então ele sempre que pronunciava, ele não citava isso, então o mercado corrigia. Ele, quando falava, era muito minucioso, muito quase que não visto ali no meio das palavras, e ali o mercado ia corrigindo, e você sabe, altcoins com menores capitalizações vai ter uma correção tremenda. Então se Bitcoin corrige 5%, altcoins ali de menores capitalização cai 30%, 40%. E o meu dinheiro foi diluindo. E já começou a me bater uma preocupação, porque 30% do valor que eu tinha colocado já estava se tratando ali de 6, 7 mil reais de diferença. E eu começo a ficar preocupado.
que eu vou fazer? Realizo o prejuízo, não realizo, espero? E comecei a ficar preocupado com isso. Até que então, a macroeconomia começou a ter assuntos de Trump levanta as tarifas e há uma guerra comercial contra a China e derruba o mercado. Começa a ter guerras entre Israel e Irã, e Estados Unidos começa a se envolver, aí derruba o mercado. E tudo isso foi acontecendo até o ponto que o meu investimento começou a chegar próximo dos 80% negativo. Não negativo, perdido, né? Eles chamam de impermanent loss, né? Que são uma perca impermanente. Então hoje, o meu investimento que eu coloquei de 22.500 iniciais no Shield Network está com quase 80% de impermanent loss. Para não deixar como se fosse só uma conversa, a prova. 75% da minha carteira ela está diluída. Eu tenho outros investimentos que, claro, depois que eu comecei a ver que o Shield já estava sendo diluído bastante, eu comecei a comprar outro ativo. Aqui. Tá vendo? 17 mil. Eu comecei a comprar Solana, porque a minha escapatória era, antes eu começar a comprar um projeto que ele tenha uma consolidação e menor poder de lucro, do que eu tentar com essas capitalizações mais baixas. E aí eu comecei a comprar Solana. Desde então, tenho uma meta de quantidade de Solanas que eu quero ter dentro da minha carteira, e eu tenho comprado para poder, quando ela subir novamente, quando o mercado de alta vir, ela conseguir me trazer esse retorno, essa perca que eu tive. Mas aí é a questão. Aqui eu estou falando de uma forma mais fria, mais técnica do negócio. Mas o que se passa na nossa mente? Porque eu sou trabalhador CLT. Trabalho 6 dias da semana, desculpa. A maioria trabalha entre 5 e 6 dias da semana, ganha um salário entre 1.500 a 2.500, onde alguns têm família, outros são solteiros, mas cada um com suas responsabilidades, que no final se resume em sacrifícios, independentemente. Pegar e guardar o seu dinheiro resume em sacrifícios diários que você tem que fazer, há vários nãos que você tem que passar, e se dizer a si mesmo para poder ter um dinheiro poupar e para tentar multiplicar. Então, quando eu me deparei com essa situação onde eu e minha esposa passou o ano de 2024 acumulando dinheiro para poder somente multiplicar, não era uma poupança uma reserva de emergência, algo para comprar um carro, alguma coisa desse tipo, não, era para essa finalidade mesmo. Mas mesmo assim, a minha esposa ela fez parte da acumulação, e eu tinha que também dizer para ela o que estava acontecendo com o dinheiro. É tanto que demorei praticamente, eu fui dizer agora em julho, sobre essa perca. Porque isso já estava afetando muito e muito a minha confiança. Eu tinha que dizer para ela porque eu sabia que, como ela fez parte disso, ela tinha a responsabilidade de saber. Mas eu que me coloquei como responsável para multiplicar o dinheiro. Então, em mim eu sei o dever que eu tenho que fazer para poder mudar isso. Mas isso, por 8 meses, minou a minha confiança. Onde eu acreditei que o mercado cripto não era para mim. Onde eu acreditei que realmente eu não servia para ter sucesso na vida, ter dinheiro, ser próspero. Onde eu acreditava que, tudo que eu fazia na vida, eu fazia errado. Fazia mal feito. Se eu tivesse ficado parado com o Ethereum, pelo menos ele tinha desvalorizado, mas não tanto. Hoje o Ethereum está custando 14 mil reais, mais ou menos. Ah, mas aí, se eu tivesse comprado uma moto, e se eu tivesse dado uma entrada num apartamento em outro estado? Vários e se que se começa a acompanhar, que começa a minar a sua confiança. Você começa a dormir, desculpa, começa a dormir
mal, porque isso afeta a sua vida cotidiana como um todo, afeta o seu trabalho, porque você fica preocupado com o dinheiro que está lá. Como eu disse, para alguns é muito, para alguns é pouco, para mim é muito. Para outros pode ser que não é nada, porque às vezes está com um investimento ainda maior no cripto. Mas independentemente, a pressão a questão de se vencer é a mesma, com pouco dinheiro ou com muito. E eu começo a querer a desistir do mercado. Melhor manter os investimentos ali, CDB, Tesouro Direto, ações, títulos públicos. Mas, cara, o mercado cripto é para nós. O mercado cripto é para mim, que é CLT mesmo, é para você que também é CLT. Porque senão a gente não vai sair desse sistema fiduciário, desculpa a palavra, de investir no tesouro público, tesouro direto, títulos públicos em ações, é alimentar esse sistema fiduciário que estamos passando. Se você coloca o seu dinheiro no tesouro direto, você está dando dinheiro para o governo em troca de uns juros que ele vai te pagar mais, que a inflação já corrói quase toda. E não só isso, e ainda continua, você está financiando esse sistema que eles fazem. Essa bagunça de dívidas que eles fazem, e o que eles fazem com o dinheiro para colocar em culturas que não tem nada a ver com o que a gente pensa. Então, sim, o mercado cripto é para nós. Se alguém está passando por isso, assim como eu encontro a resolução, depois que eu conversei com a minha esposa, eu entendi que a minha mente já começou a abrir para novas oportunidades e novas resoluções. Primeiro, Shield Network. Aqui essa Shield pode ser uma analogia para você, pode ser um outro ativo para você. Shield, se você está perdendo dinheiro, como eu. Shield Network, a longo prazo. Qual é a visão dela? O que você pensa sobre Shield futuramente? O que as pessoas pensam? É um projeto que a longo prazo pode ter um retorno? E um retorno bom, tem que valer a pena. Sim, então você pode segurar. Não, ela não tem a chance. Eu vejo que é um ativo que vai morrer. No próximo ciclo ninguém vai saber dela. Então você pode vender parcialmente, realizando prejuízo, né? Dói bastante, mas pode realizar o prejuízo e começar a comprar um ativo mais consolidado, né? Que tem uma chance de retorno maior do que a Ethereum. Eu acredito, não é uma recomendação de investimento, mas o que eu estou fazendo é com Solana. Para mim, Solana ela pode ter em porcentagem retornos maiores do que Ethereum. E é o que eu estou fazendo, não é recomendação de investimento. É um projeto consolidado, com a menor capitalização do que Ethereum e que está no hype. Mas aí eu não quero fazer isso, agora eu quero ficar extremamente seguro. Bitcoin. Mas precisamos entender o seguinte, que mesmo comprando Bitcoin, a sua carteira vai ter momentos de negativo e você vai ter que aprender a lidar com ela. Então, o mercado cripto é para nós, mas nós precisamos aprender a lidar com isso, com a volatilidade. Aqui eu passei um pouco da minha experiência, foi também um desabafo, e que se alguém estiver passando por isso, saiba, cara, você não é menos porque está perdendo dinheiro. Na verdade, este mercado, isso faz parte. Uma hora a gente ganha, outra a gente perde. A diferença é que a gente precisa aprender, estudar muito, temos que estudar e ter experiência para poder vencer. Ninguém vai ficar rico da noite para o dia, principalmente para os iniciantes. Mas vamos junto. Daqui para frente eu vou colocar também aqui vídeos como que eu passei por isso, qual foi a minha estratégia também em relacionado a empréstimos descentralizados que vai me ajudar a recuperar esse dinheiro e se brincar até passar disso de quanto eu deixei aí na mesa. Beleza, galera? Tamo junto, obrigado pela atenção e até a próxima. Falou!